Estou muito orgulhoso disso. Quando você vai a um concerto de música clássica, você olha no programa quem vai se apresentar, quem vai tocar, qual sinfonia. No meu caso, eles não sabem e eu não conto para eles. Eles só sabem que quando você vai a um concerto do André e sua orquestra, você terá uma noite inesquecível. E é por isso que viajamos pelo mundo. Queremos tocar o coração das pessoas. O mundo da música está em choque após a revelação impressionante sobre a fortuna escondida de André Rieu. Conhecido por suas performances de tirar o fôlego e composições atemporais, ninguém esperava a bomba emocional que se seguiu ao seu último anúncio. Por trás da grandiosidade havia um legado secreto, uma fortuna tão imensa e profundamente pessoal que deixou sua família em lágrimas. Mas não eram apenas lágrimas de alegria. Há mais nessa história do que qualquer um imaginava. Mas o que exatamente Rio deixou para trás? E por que isso está abalando sua família profundamente? A resposta vai te deixar sem palavras. A jornada musical imparável do Rei da Valsa. Nascido em Language Not Registered for Generation, André Rieu se tornou uma das figuras mais celebradas e influentes do mundo da música clássica. Conhecido mundialmente como o Rei da Valsa, o talento extraordinário de Rieu como compositor, violinista e maestro deixou uma marca indelével no cenário musical global. Sua paixão por transformar a música clássica em uma experiência que transcende a tradição cativou o público por décadas, tornando-o um nome familiar tanto para os amantes da música clássica quanto da contemporânea. A jornada musical de André Rieu começou em sua cidade natal, Maastricht, na Holanda, onde seu amor pela música foi nutrido desde cedo. Seu pai, maestro da Orquestra Sinfônica Maastricht, desempenhou um papel significativo ao inspirar as aspirações musicais do jovem André. Crescendo rodeado por música orquestral, foi natural que ele desenvolvesse uma profunda paixão pelo violino. Seu contato precoce com a música clássica lançou as bases para o que se tornaria uma carreira notável. Para aprimorar ainda mais suas habilidades, Rio frequentou o Conservatório Real de Bruxelas, uma das instituições de ensino de música mais prestigiadas da Europa. Sob a tutela do renomado violinista e professor André Girdler, a dedicação de Rio ao domínio do violino foi inabalável. Seu compromisso incansável com a arte foi recompensado quando recebeu o cobiçado título de premiada no conservatório, um marco significativo que marcou o início de sua trajetória profissional. Mas a visão de Rio para a música clássica estava longe de ser convencional. Enquanto seus contemporâneos se apegavam estritamente à tradição, ele idealizava uma abordagem mais dinâmica e vibrante, que tornaria a música clássica mais acessível e agradável para pessoas de todas as idades e origens. Essa visão deu origem à Orquestra Johann Strauss em Language Not Registered for Generation, um projeto ousado e ambicioso que redefiniria o panorama da música clássica. O que tornou a Orquestra Johann Strauss verdadeiramente única foi sua ênfase na alegria, na celebração e no envolvimento do público. Ao contrário das orquestras tradicionais, que muitas vezes mantinham uma postura formal e reservada, o conjunto de Rio adotou um estilo de performance vibrante e interativo. Sob a regência de Rio, a orquestra apresentou interpretações emocionantes de valsas clássicas e outras composições adoradas, infundindo-as com um senso de espontaneidade e festividade. Uma das performances mais famosas de Rio é sua interpretação da segunda valsa da obra Suite for Variety Orchestra, de Dmitri Shostakovich. Sua versão deu nova vida à peça, rendendo-lhe o título de Rei de Waltz e consolidando sua reputação como mestre na criação de experiências musicais inesquecíveis. O público não era apenas um ouvinte passivo. Eles se tornaram parte da apresentação, batendo palmas, cantando e até dançando junto.
À medida que a orquestra Johann Strauss crescia, seu alcance global também aumentava. A dedicação de Rio em tornar a música clássica acessível resultou em concertos com ingressos esgotados em todo o mundo, da Europa aos Estados Unidos, Ásia e além. Seus concertos não eram meros eventos musicais, mas grandes celebrações da música, da cultura e da conexão humana. A energia e a paixão que ele trazia ao palco faziam a música clássica parecer vibrante e viva, criando uma ponte entre o público tradicional e o moderno. O sucesso da orquestra não foi apenas um triunfo pessoal para Rio, mas uma vitória para a própria música clássica. Ele provou que o gênero podia ser sofisticado e divertido, elitista e inclusivo. Sua capacidade de tornar as composições clássicas contemporâneas e emocionalmente impactantes atraiu um público diversificado e devoto. O impacto de André Rio na música clássica não se mede apenas por suas conquistas impressionantes, mas por sua capacidade de tocar corações em todo o mundo. Seus concertos continuam a inspirar tanto os entusiastas de longa data da música clássica, quanto aqueles que descobrem o gênero pela primeira vez. Com sua paixão inabalável e espírito inovador, Rio mostrou que a música clássica, quando apresentada com coração e alma, pode de fato ser uma linguagem universal. Mas qual segredo Rio desvendou para tornar a música clássica ao mesmo tempo elitista e inclusiva? Continue assistindo para descobrir a ascensão do rei da valsa ao estrelato incomparável. A jornada de Rio não se limitou a encantar o público com valsas clássicas. Ela se transformou em um império comercial sem precedentes no mundo da música clássica. Seu carisma, talento para o espetáculo e habilidade para se conectar com o público o transformaram de um violinista talentoso em uma sensação global, com um império avaliado em milhões. As sementes da grande visão de André Rieu foram plantadas em Language Not Registered for Generation, quando ele formou seu primeiro conjunto, a Orquestra de Salão de Maastricht, em sua cidade natal, Maastricht, na Holanda. Foi um começo modesto, mas que lhe permitiu experimentar seu estilo único, tornando a música clássica envolvente, alegre e acessível a todos. Mas o verdadeiro ponto de virada ocorreu em Language Not Registered for Generation, quando Rio fundou oficialmente a Orquestra Johann Strauss. Começando com apenas Language Not Registered for Generation Membros, ele passou 6 meses treinando-os rigorosamente antes do concerto de estreia, em 1º de janeiro de Language Not Registered for Generation. Diferentemente das orquestras tradicionais, esse grupo abraçou a visão de Rio de apresentações vibrantes e interativas, cativando o público que normalmente se afastaria da música clássica. À medida que a popularidade da orquestra crescia, seu tamanho também aumentava. Em Language Not Registered for Generation, já contava com Language Not Registered for Generation Musicos A, entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. Esse número chegou a impressionantes Language Not Registered for Generation a Language Not Registered for Generation Membros. Ficou claro que a dedicação de Rio em tornar a música clássica acessível havia conquistado o público mundial. No entanto, o momento que realmente catapultou Rio para a fama aconteceu inesperadamente em Language Not Registered for Generation, durante uma partida internacional de futebol em Amsterdã. No intervalo, Rio comprou Language Not Registered for Generation Segundos, de transmissão ao vivo na TV, para apresentar a segunda valsa de Dmitri Shostakovich. Por uma feliz coincidência, o Ajax marcou um gol pouco antes do intervalo, garantindo que a atenção de todo o estádio estivesse voltada para a apresentação de Rio.
Como ele recordou mais tarde, na semana seguinte, vendi Language Not Registered for Generation 1000 CDs. Aquele momento eletrizante transformou Rio de um violinista talentoso em um nome conhecido por todos. Sua visibilidade disparou graças a frequentes aparições na TV e turnês europeias de sucesso. Em Language Not Registered for Generation, a mídia o apelidou de Rei Moderno das Valsas, um título que moldaria sua marca e carreira por décadas. O sucesso de Rio não se limitou às salas de concerto. Ele abraçou o poder do marketing e do entretenimento para ampliar seu alcance muito além do público tradicional da música clássica. Sua orquestra Johann Strauss figurou consistentemente entre as melhores turnês da Billboard por quase anos, dividindo o palco com superestrelas globais como Bruce Springsteen e Justin Bieber. Em Language Not Registered for Generation, Ryu consolidou seu lugar como o artista clássico com maior faturamento na história da Billboard, acumulando a impressionante quantia de Use Language Not Registered for Generation milhões em ganhos totais. Diferentemente de muitos músicos clássicos que dependem de financiamento governamental ou apoio institucional, a carreira de Ryu prosperou em seus próprios termos. Preciso de $1 milhão por mês só para pagar todo mundo. E sem as turnês é ainda mais. Ele admitiu. Tenho Language Not Registered for Generation pessoas na minha folha de pagamento e outras 100 trabalhando para mim como freelancers. É uma família enorme. Manter uma operação tão extensa exigia múltiplas fontes de receita. O império de Rio se expandiu para além dos shows, incluindo seu próprio estúdio de gravação, uma produtora, uma empresa de eventos e oficinas personalizadas para cenografia e figurinos. Sua meticulosa atenção aos detalhes estendia-se aos seus músicos, que desfrutavam de benefícios muito além do comum. Um chefe profissional preparava suas refeições. Instrutores de fitness garantiam seu bem-estar. E ônibus Mercedes-Benz personalizados os transportavam de cidade em cidade. Rio chegou a disponibilizar um jardim de infância particular para os músicos que viajavam com seus filhos. Sua abordagem não convencional à música clássica não ficou isenta de críticas. Alguns puristas da música clássica rejeitavam suas apresentações como excessivamente sentimentais ou comerciais. Mas Rio acolheu essas críticas, insistindo que seus espetáculos tinham como objetivo criar uma experiência alegre e imersiva, onde música, dança e figurinos se combinavam para produzir uma noite mágica. Estou tentando criar algo para ser contemplado, uma obra de arte completa, explicou ele, inspirando-se no conceito do lendário compositor Richard Wagner de mesclar múltiplas formas de arte em uma experiência harmoniosa. Sua visão provou ser um sucesso fenomenal. Ao contrário das orquestras tradicionais que lutavam com o financiamento, o empreendimento de Rio se manteve lucrativo por meio da venda de ingressos, DVDs, produtos licenciados e até mesmo plataformas de streaming. Ele criou uma marca que mesclava a tradição clássica com o entretenimento contemporâneo, atraindo o público mundial que buscava algo diferente. No entanto, a trajetória de Rio rumo ao sucesso não foi isenta de desafios. Em Language Not Registered for Generation, ele quase faliu após investir pesado em um luxuoso cenário que reproduzia um castelo, o qual se mostrou muito mais caro do que o previsto. Contudo, a resiliência e a independência financeira de Rio permitiram que ele se recuperasse, emergindo mais forte do que nunca. Foi sua capacidade de adaptação e inovação que o manteve à frente das dificuldades financeiras da indústria. Enquanto muitas instituições de música clássica enfrentavam a queda de público, André Rieu continuou a atrair milhões com sua mistura singular de tradição e espetáculo. Seus concertos não eram meras apresentações, eram grandes celebrações onde o público se sentia à vontade para aplaudir,
cantar e até dançar, algo raramente visto em salas de concerto clássicas. Ao se recusar a seguir as regras rígidas do mundo da música clássica, Rio criou um espaço só seu. Seu império prosperou na alegria, na emoção e no talento para o espetáculo, permitindo que a música clássica florescesse em um mundo moderno que muitas vezes parecia acelerado demais para uma arte tão atemporal. Mas como André Rieu construiu um império e uma fortuna rompendo com os padrões da música clássica? Continue assistindo para descobrir. O Castelo de André Rieu, um símbolo de sucesso musical e sonhos de infância. A jornada de André Rieu para transformar a música clássica em uma experiência acessível e prazerosa para todos se reflete no sucesso estrondoso de seu império financeiro. Suas notáveis conquistas vão além das salas de concerto e das valsas. Elas se estendem profundamente à sua vida pessoal, exemplificada por uma aquisição que simboliza tanto seus sonhos de infância quanto seu extraordinário sucesso, um majestoso castelo do século XVI em Maastricht, o coração de seu império musical. O Castelo de Rieu não é apenas uma residência luxuosa, mas a joia da coroa de seu patrimônio. Aninhado no centro histórico de Maastricht, este castelo, conhecido como a Casa de Roulier, com suas pequenas torretas, ergue-se como um símbolo impressionante de sua ascensão à fama mundial. No entanto, essa magnífica peça da história não fazia parte dos planos originais de Rieu. Durante umas férias no sul da França, em Language Not Registered for Generation, o contador de Rieu ligou para informá-los de que a fachada do castelo estava à venda. Inicialmente, eles não estavam procurando ativamente por uma nova propriedade, mas quando a oportunidade bate à porta, não se pode ignorá-la. Não estávamos realmente procurando por isso, mas, por outro lado, a chance não aparece com frequência, recordou Marjorie Rieu, esposa de André. O que tornou a compra ainda mais notável foi a ligação pessoal de André com a propriedade. Quando criança, ele teve aulas de piano naquele mesmo prédio, um espaço que antes considerava escuro, úmido e um tanto deprimente. Seus sentimentos em relação ao castelo na época não eram calorosos, mas seu fascínio por castelos começou cedo, despertado por seu amor pelas histórias em quadrinhos de Tintim. Em um dos livros, Tintim e o professor Girassol vendem uma invenção e compram um castelo. E o jovem André se lembra de pensar: eu queria morar lá. Esse sonho de infância se tornou realidade em Language Not Registered for Generation, de setembro de Language Not Registered for Generation, quando ele comprou o castelo por €1.000.000, cerca de euros. Language Not Registered for Generation, milhão. Na época da compra, o castelo estava dividido em várias seções. Conforme André e Marjorie continuavam seus esforços para restaurá-lo, trabalharam para reunir toda a estrutura. As origens do castelo estão profundamente enraizadas na história. A cozinha, sua parte mais antiga, data de Language Not Registered for Generation, e grande parte da estrutura foi construída em Language Not Registered for Generation. A ligação do Rio com o castelo é ainda mais profunda, com lendas que sugerem que o famoso mosqueteiro francês D'Artagnan tomou seu último café da manhã ali antes de morrer durante o cerco de Maastricht, em Language Not Registered for Generation. A restauração do castelo não foi realizada por designers profissionais, mas sim pela visão de André. Ele iluminou os cômodos escuros, adicionou detalhes em folha de ouro e mobiliou o espaço com peças únicas que descobriu durante suas viagens pela Europa. Sua paixão pela beleza e pela natureza transpareceu quando ele criou um estilo francês repleto de pássaros e plantas tropicais. Ele descreve com carinho sua compra dizendo: outras pessoas compram uma Ferrari, mas eu queria uma estufa cheia de borboletas e é isso que eu tenho. O valor do castelo continua a crescer, não apenas por seu charme histórico, mas também por sua localização dentro do amplo portfólio imobiliário do Rio. Em Maastricht,
André possui Language Not Registered for Generation propriedades, incluindo 6 prédios próximos ao castelo e vários terrenos. Manter uma estrutura tão icônica tem um custo. A pedra macia do castelo exige reformas e manutenção constantes. Mal termino de consertar uma metade e já preciso começar a consertar a outra. Ryu observou que grandes reparos foram feitos em Language Not Registered for Generation, quando extensos danos no telhado e nas paredes foram consertados devido à erosão da estrutura de pedra ao longo do tempo. Curiosamente, embora Ryu não more no castelo, preferindo uma casa de Language Not Registered for Generation anos em uma rua vizinha, o castelo continua sendo a peça central de seu patrimônio. De certa forma, é uma magnífica representação de seu império musical, um símbolo de seus sonhos de infância realizados e de seu sucesso na música. Com o tempo, o castelo tornou-se parte de sua identidade pública. Ele mesmo admite: uso o castelo para promover meus concertos. Para quem está fora do mundo da música clássica, a ideia do Rei das Valsas vivendo em seu próprio castelo é fascinante. E com sua notável coleção de violinos, incluindo instrumentos raros e valiosos, não é de se admirar que a propriedade continue a fascinar e atrair a atenção da mídia. O castelo é mais do que um sonho pessoal para Ria. É um símbolo duradouro de seu legado musical, incorporando tanto suas aspirações de infância quanto suas conquistas incomparáveis no mundo da música clássica. Mas o que torna o castelo de André Rio e sua inestimável coleção de violinos o símbolo máximo de seu legado musical? Continue assistindo para descobrir. Os violinos inestimáveis de André Rio, o coração de seu império musical. A imensa fortuna de André Rio não se baseia apenas em turnês de concertos ou no grandioso castelo que possui. Sob seu queixo, escondidos à vista de todos, jazem alguns de seus bens mais valiosos, seus raros e inestimáveis violinos. Esses instrumentos de corda excepcionais não são apenas ferramentas essenciais para a criação da música mágica que o tornou um nome conhecido, mas também representam um investimento cujo valor cresceu ao longo dos anos, transformando-se em tesouros multimilionários. Um dos instrumentos mais icônicos da coleção de Rio é um violino Stradivarius de Language Not Registered for Generation, uma das primeiras obras do lendário luthier italiano Antonio Stradivari. Construído numa época em que Stradivari ainda aperfeiçoava sua arte, este violino carrega consigo uma profunda conexão com a própria trajetória de Rio. Eu costumava tocar o Stradivarius de Language Not Registered for Generation, um instrumento que ele fez durante seu noivado com sua futura esposa. Rio certa vez compartilhou. O mesmo amor que ele sentia por ela, ele de alguma forma colocou naquele instrumento. É essa profunda conexão emocional que fez com que o vínculo de Rio com o violino fosse mais do que uma relação profissional. É algo pessoal. Adquirir um instrumento tão raro e valioso não é tarefa fácil, especialmente considerando o mundo fechado dos especialistas e colecionadores de violino. Rio lembra como foi difícil até mesmo encontrar um, descrevendo como a busca por um Stradivarius é um empreendimento extremamente exclusivo. Você realmente precisa entrar no mundo do violino. É um mundo pequeno. Apenas 3 ou 4 pessoas decidem sobre o mundo todo, observou ele. Assim que se espalhou a notícia de que Rio estava à procura de um Stradivarius, as ofertas começaram a surgir em grande número. Eles vieram como moscas ao mel, disse ele com um sorriso. Músicos e colecionadores do mundo inteiro buscavam colocar seus instrumentos em suas mãos, ansiosos para que o virtuoso os tocasse. À medida que o sucesso de Rio crescia, sua coleção também aumentava. Ele acabou adquirindo um Stradivarius ainda mais raro, de Language Not Registered for Generation.
Com essa nova aquisição, a mídia às vezes noticiava datas diferentes, já que o violinista alternava entre os dois instrumentos icônicos. Mas, seja o de Language Not Registered for Generation ou o de Language Not Registered for Generation, ambos os violinos fazem parte da história de grandeza musical de Rio. O valor de um Stradivarius é impressionante, com esses instrumentos frequentemente custando vários milhões de euros. O violino Stradivarius mais caro já vendido, o Stradivarius Lady Blunt, alcançou a incrível marca de Language Not Registered for Generation milhões de euros. O valor desses instrumentos vai muito além de seu trabalho artesanal de tirar o fôlego. Ruhr, com sua eloquência habitual, coloca isso em um contexto histórico que os torna ainda mais valiosos. Quando faço um pouco de matemática, percebo que as árvores para a madeira dos instrumentos Stradivarius tiveram que ser plantadas durante a descoberta do Novo Mundo por Colombo, refletiu ele. Essa sensação de história, de atemporalidade, faz com que esses instrumentos sejam muito mais do que apenas ferramentas caras. Faz deles uma peça viva da história que continua a cativar músicos e colecionadores. Para Ryu, o vínculo que ele compartilha com seus violinos é profundamente emocional. Ele costuma comparar um violino a uma mulher, comentando: "Um violino é realmente como uma mulher. Ela é única. Existem muitas mulheres, mas apenas uma mulher que você ama. Com um violino, é a mesma coisa." Esse apego emocional aos seus instrumentos mostra que, para Rio, eles são mais do que simples investimentos. São companheiros queridos que o acompanham em sua jornada musical. Mas possuir violinos tão valiosos também traz desafios únicos, principalmente quando se trata de protegê-los. Transportar instrumentos que valem milhões de dólares entre continentes para apresentações não é tarefa fácil, e o ônus financeiro de garantir sua segurança é imenso. Os instrumentos exigem cobertura de seguro especial, e Rio certa vez apontou, em tom de brincadeira, o desequilíbrio em suas prioridades. "Meu violino está segurado, mas minhas mãos não. Embora seu Stradivarius valha mais do que muitas casas, é o instrumento em si, sua madeira preciosa e seu significado histórico que Rio realmente prioriza." As medidas de segurança em torno de seus violinos são igualmente meticulosas. O Stradivarius frequentemente viaja com seu próprio guarda-costas e até recebe tratamento de primeira classe em voos, para garantir que o instrumento permaneça seguro e na temperatura adequada durante viagens internacionais. Para Rio, nada é demais quando se trata de proteger esses bens preciosos. Seu apreço por esses instrumentos é tão profundo que, em Language Not Registered for Generation, quando a pandemia da COVID Language Not Registered for Generation deixou sua orquestra em dificuldades financeiras, ele fez uma declaração ousada que surpreendeu muitos. "Eu venderia meu Stradivarius para sustentar minha orquestra. É o trabalho da minha vida, entende? Então, eu jogaria fora a vida que construí e eles comigo. Fazemos isso juntos." Sua disposição em se desfazer de um de seus bens mais valiosos para garantir a sobrevivência de sua orquestra demonstra o quanto Rio valoriza os relacionamentos que construiu ao longo dos anos com sua música e com aqueles que ajudam a dar vida a ela. Felizmente, a pandemia não exigiu que Rio tomasse medidas tão drásticas, e as apresentações foram retomadas antes que ele precisasse considerar vender seu precioso violino. Mas o sentimento por trás de suas palavras destaca o amor e a dedicação genuínos que ele sente pelos instrumentos que desempenharam um papel tão essencial em sua trajetória de um violinista de uma pequena cidade em Maastricht ao rei das valsas, adorado por milhões ao redor do mundo. Mas o que você acha de como André Rie construiu sua fortuna com seu violino? Gostaríamos de saber sua opinião. Não se esqueça de curtir e se inscrever.